Olá, queridos irmãos, estarmos aqui e meditando na Palavra de Deus. Todos nós passamos em alguns momentos por dificuldades. Há momentos em que a gente tem que tomar uma decisão, essa decisão é custosa para nós, é difícil para nós. Há momentos em que a gente está sendo tentado realmente para fazer uma coisa errada, que pode nos beneficiar, ou pode nos livrar de algum outro problema. E nós ficamos naquela indecisão, será que eu cedo e faço essa coisa errada, ou permaneço ainda na minha firmeza, no meu lugar, e permaneço firme em fazer o certo? Então, há momentos em que a gente passa por dificuldades, há momentos em que num relacionamento com alguma pessoa, outra pessoa não está querendo aceitar o que a gente diz, ou a proposta que a gente faz, e a gente fica numa situação difícil, porque a gente convive com aquela pessoa, gosta dela, mas ao mesmo tempo as coisas não estão dando certo. Então, todos nós passamos por momentos de angústia, dificuldade dentro de nossa vida. Nós vamos ver agora o momento em que Jesus passou pela sua maior dificuldade, pela sua maior angústia. E o momento em que ele teve que decidir se ele iria permanecer fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus, ou se ele iria conseguir escapar daquela situação difícil, daquela situação mais incômoda. Para isso, eu convido todos a abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler alguns versículos, não todos. Lucas 22, versículos 39, 40, 45 e 46. Eu vou ler o texto todo, mas eu vou meditar apenas em 4 versículos desse texto hoje. E em um outro momento eu meditarei sobre os outros versículos. Lucas 22, 39. Que diz assim: Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, de angústia, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu vou meditar em alguns versículos desse texto, não em todos. E o tema dessa minha mensagem é: a oração vence a tentação. A oração vence a tentação. Jesus saiu do momento em que ele celebrou a ceia, a primeira ceia, com seus discípulos. Saiu de um aposento bom, bonito, uma casa boa, mobiliada, uma casa ótima, em que eles celebraram a Páscoa, celebraram a ceia. Jesus saiu dali, ainda houve algumas orientações aos seus discípulos, tanto ali na casa quanto no caminho, mas o texto diz que ele saiu em direção ao Monte das Oliveiras. O 39 diz que, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele sai daquela casa onde estava e resolutamente, de uma forma determinada, ele vai para aquele monte. Esse monte era um monte muito familiar para ele, não só para ele. Jerusalém, sendo a capital de Israel, ele recebia muita gente, principalmente nas festas. Era a festa da Páscoa, a cidade estava cheia. E a cidade ela não comportava todo mundo que vinha. Então o que acontecia? Esse Monte das Oliveiras
era um lugar, ele era um monte, mas ele tinha uma parte plana muito grande, muitas árvores. E o pessoal pobre que não tinha onde ficar em Jerusalém, ou em algum hotel, ou na casa das pessoas, eles ficavam no Monte das Oliveiras. Eles armavam ali as suas barracas, alguns, conforme a época do ano, dormiam ao relento mesmo, porque estava quente. E o Monte das Oliveiras era o lugar das pessoas pobres, que chegavam em Jerusalém e não tinham onde ficar. O texto diz que Jesus foi para esse monte, porque era seu costume. Lembra que Jesus foi uma pessoa pobre, no sentido financeiro, sua vida inteira, ele nunca teve nada. Ele disse para alguém que iria segui-lo, as aves têm seus ninhos, cada animal tem seu covil, as raposas, um lugar onde pode dormir. O Filho do Homem não tem um lugar onde ele possa reclinar a cabeça. Ou seja, ele sempre foi pobre, ele nunca teve nada, ele nunca teve dinheiro. Ele vivia pela ajuda dos outros, durante seu ministério. Claro, antes ele trabalhou, mas ele foi pobre sempre. E ele muitas vezes ficou no Monte das Oliveiras, junto com todo mundo, junto com o povo. O povão estava lá, ele estava no meio também, ali. E ele escolheu esse lugar que era o seu lugar de costume. Era o lugar no qual ele passou momentos felizes, no qual ele esteve reunido, com certeza, numa fogueira, com muita gente. Ali o pessoal preparava sua refeição, comia ali também. E ele esteve ali ensinando, ouvindo, conversando, curando. Quem sabe muitas vezes, o Monte das Oliveiras era um lugar de alegria para Jesus. Era um lugar bom. E foi ali que ele escolheu. Agora, sabe por que ele escolheu esse lugar? Porque ele foi passar a pior de todas as tentações da sua vida. Dali a algumas horas, dali a alguns momentos, ele seria preso. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, ele já estaria sendo crucificado. Veja, é a última batalha. Jesus, quando ele foi batizado, ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo. Ele ficou 40 dias sem comer e beber, sendo tentado no deserto. Eu digo para vocês que aquela tentação no deserto foi de pouca coisa em relação a essa tentação. Porque era nesse momento que ele ia ter que decidir, finalmente, enfrento a cruz no dia seguinte, ou dou para trás, vou viver minha vida de outro jeito, porque ele era humano, vou viver minha vida de outro jeito e vamos parar tudo. Essa foi a tentação que ele sofreu. Esse foi o grande momento da angústia de Jesus. Angústia. Pelo que iria acontecer por esse momento. E ele escolhe o Monte das Oliveiras. Agora, além de escolher um lugar que para ele representava a felicidade, mas ele não estava bem, ele estava profundamente angustiado. O evangelista Marcos diz que naquele momento ele estava sentindo pavor. A palavra que Marcos usa é pavor, Lucas usa angústia, Marcos usa pavor. Então vejam, as coisas dentro de Jesus não estavam bem. Ele estava numa situação muito difícil dentro dele, para mostrar que Jesus era humano como nós. A gente tem momentos de pavor, momentos de profunda angústia, Jesus também teve. E as angústias dele, o pavor dele foram extremamente mais fortes que os nossos. Extremamente mais fortes. Ele passou por tudo que nós passamos. Por isso que o autor de Hebreus diz que em tudo ele foi tentado. Em tudo. Semelhante a nós. Jesus enfrentou também sua angústia, seu pavor.
interior. Agora, além daquele lugar bom para ele, ele também levou seus amigos. Porque diz o texto que ele levou seus discípulos. Alguém que está profundamente angustiado dentro de si, que é o caso de Jesus, ele pede a ajuda de seus amigos para que orem com ele e orem por ele. E ele pede a ajuda de seus amigos, a ajuda dos seus discípulos, que são as pessoas que estavam sempre junto dele, eram seus amigos. Lucas vai tratar os discípulos como um todo. Os outros evangelistas vão dizer que ele sempre, além dos outros que ficaram no sopé da montanha, ele subiu um pouco mais com 3. Mas aqui, para Lucas, ele trata todos como um grupo só. E esses amigos Jesus chamou para orar. É por isso que no verso 40, ele vai dizer: quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Jesus dá uma ordem para eles: orai, orem. Jesus os chamou ali também para que eles orassem por ele. Meus irmãos, se temos angústias dentro de nós, uma coisa boa é pedir para pessoas que nos amam que orem por nós. Muitas vezes, dependendo da situação, a gente não precisa dizer o que é. Às vezes a gente nem pode dizer o que é, mas a gente pode pedir: irmão, ora por mim. Eu estou numa situação difícil, preciso decidir alguma coisa e eu preciso da sua oração, preciso da sua ajuda. Então, esse lance, né, essa ação de pedir ajuda em oração, isso para nós é algo importante e não algo que a gente, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Jesus levou seus amigos para que eles orassem junto com ele. E aí Jesus diz essa frase, que é uma frase muito importante, muito bonita para nós e que nos ajuda nas situações, como ajudou Jesus também. E a frase é essa: orai para que não entreis em tentação. Olha, ele vai repetir a frase, quase a mesma coisa, no verso 46, já quando ele volta do momento de oração. Aqui no 40, ele ainda vai orar. No 46, ele já terminou, ele já sai. E ele diz a mesma frase: orai para que não entreis em tentação. Ou seja, ele diz a mesma frase 2 vezes para os discípulos. O que é que Jesus quer dizer com esse orai para que não entreis em tentação? E aqui a gente precisa entender essa questão da oração que Jesus está dizendo ali. Primeiro, quando Jesus fala orai para que não entreis em tentação, Jesus não está falando de, olhe bem, simplesmente um momento em que eu paro alguma coisa e fico repetindo algumas palavras para Deus. Então, oração aqui, quando ele diz orai para que não entreis em tentação, oração aqui não é uma mandinga que eu faço, um ritual religioso que eu faço, e esse ritual, porque eu fiz, vai me garantir, agora está tudo bem comigo. Então, oração não é uma espécie de amuleto que eu vou usar para dizer: olha, esse amuleto aqui, chamado oração, vai me livrar de tudo. Não. Quando Jesus disse orai para que não entreis em tentação, ele não está pensando em oração desse tipo. Ora, se ele não está pensando em oração desse tipo, o que ele está entendendo por oração? E aí, veja bem, ele está entendendo por oração como um diálogo, uma conversa, uma comunhão com Deus como Pai. Com Deus como Pai. É aquele negócio, às vezes você está angustiado e chega perto do seu familiar ou de um amigo que gosta muito de você, e você diz assim: fulano, fica comigo nesse momento, eu não estou legal, fica comigo. E a pessoa fica com você.
E só, às vezes ela não diz nada, mas só a presença dela ali, naquele momento com você, já te ajuda muito. Ó, é isso que Jesus entende por oração. Quando ele diz orai, ele quer dizer o seguinte: busca Deus, busca a presença de Deus, fica junto com Deus. Às vezes, tem certas orações que você nem fala, você não fala nada, você não emite palavras, mas só o fato de você estar em comunhão com Deus, isso já é oração suficiente. Até porque, irmãos, Jesus tinha dito em outro texto, que antes que a gente ore, antes que a palavra chegue à boca, Deus já sabe. Então Deus não precisa, olhe bem, Deus não precisa que na oração eu emita palavras, assim, para Ele tomar conhecimento do que eu quero, ou do que está dentro de mim. Ele não precisa disso, Ele já me conhece, Ele é aquele que me esquadrinha, Ele é aquele que conhece o meu interior, melhor que eu mesmo. Eu não precisaria na oração nem falar. Falar é bom, é o jeito que a gente tem de nos expressar. Falar na oração é uma coisa boa. O que eu quero dizer aqui é que Jesus está entendendo por oração a comunhão com uma pessoa, com um ser que eu sei, eu tenho a certeza, isso é minha fé, de que Ele existe, de que Ele se preocupa comigo, de que Ele me ama e de que Ele me ouve. É alguém que me abraça com amor todos os dias da minha vida. É alguém que, por mais que eu peque contra Ele continua a me amar, Ele vai me perdoar e Ele continua a me amar. Tanto isso é verdade, gente. Qual é a primeira palavra nesse momento aqui, quando ele vai orar sozinho? Qual é a primeira palavra que ele fala? Pai. Não é? É só ver. Pai. Essa é a primeira, e essa palavra define tudo. Ele está falando com seu Pai. Quando Jesus diz orai para que não entreis em tentação, o que ele quer dizer é o seguinte: é a tua comunhão com Deus, é esse contato com Deus. Nem que você chegue no seu quarto, você tranca a porta do seu quarto, está você e Deus, e você começa a chorar e só chora. Isso é oração. A oração é a comunhão com Deus. A oração não é eu falar uma série de palavras. Não é isso, embora isso também seja oração. Mas não é isso o essencial. O essencial é a minha comunhão com Deus. Eu saber, Deus está aqui, Deus me ama, Deus cuida de mim. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu comigo estás. Isso é a oração que Jesus fala. Por isso ele diz, orai. Quando você estiver mal, que era o caso dele naquele momento, ore, se aproxima de Deus, diga, Deus, meu coração está aqui, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Se achega perto de Deus, fala, ri, chora, se expressa diante de Deus, mas tenha a certeza de que Deus, o Pai, está com você. Se você ora desta forma, de apego com o Pai, aquela oração íntima, sem que o fato de que Deus, que é Deus e é maior que você, esse fato não te traz distanciamento nenhum de Deus. Não, Deus, embora Ele seja tudo isso de grande, de maravilhoso, Ele é o Deus que habita com os humildes de coração. Ele é o Deus, Ele é o Pai que está aqui. Ele é o Pai que está comigo e me consola. Se Deus se a minha comunhão com Deus é desse jeito, é de Pai, é de alguém próximo, é de alguém que eu sei que está cuidando de mim, eu sei. Se a minha comunhão é assim, de Jesus eu não entro em tentação. Eu venço as minhas tentações.
eu venço as minhas situações ruins. Eu venço a mim mesmo quando eu estou mal, quando eu estou lá embaixo, quando eu estou numa grande angústia, quando eu não sei o que fazer. Quando a situação é tão grave de tristeza, de tudo aquilo que eu não gostaria de passar e eu tenho de passar, mas eu sei que Deus comigo está. Isso é oração. Quando eu entro em oração, eu não caio. Quando eu estou em oração, eu não entro em tentação. Ou seja, essa comunhão com Deus me dá força de decidir pelo que é certo e não pelo que é errado. É essa comunhão com Deus que me dá força para que eu não entre em desespero e faça alguma bobagem no meu desespero. É essa comunhão de saber que há um Pai que cuida de mim, que vai me dar força para enfrentar minhas perdas que trazem dor, angústia, sofrimento, pavor. É esta comunhão da oração, e é isso que oração significa, a comunhão com o Pai que gosta de mim. Nessa certeza, eu venço as minhas tentações. A nossa força vem dessa comunhão. E aí os dois últimos versículos desse texto, desse pequeno texto, que é o 45 e o 46, aí Jesus volta. Eu não vou examinar hoje a oração que Jesus fez, eu vou deixar para outro momento. Jesus volta e, verso 45, depois levantando-se da oração, por que ele levantou-se? Porque o verso 41 diz assim, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Então Jesus se colocou de joelhos, que era a forma de alguém se humilhar diante de outra pessoa que era poderosa. Né? As pessoas, quando por exemplo, um general, um rei, era vencido por outro rei, ele se colocava de joelhos diante do outro rei. Era a forma de você demonstrar humilhação, humildade diante de alguém que era importante. Assim, nós cristãos sempre tivemos essa forma de orar de joelhos. Jesus também aqui se colocou de joelhos. Não era sempre que ele orava de joelhos. Era comum eles orarem de pé e levantar a cabeça para o alto. E não era comum para eles fechar os olhos. Fechar os olhos é algo nosso, da nossa cultura. A gente fecha os olhos e fica de cabeça baixa. Eles eram o contrário, eles oravam de pé e levantavam a cabeça para o céu, olhavam para o céu. Era a forma deles. Mas também era uma forma deles, em alguns momentos, de se ajoelhar e orar, que era o que Jesus está fazendo aqui. Então, diz ele orou, aí diz, depois ele se levantou e foi até os discípulos. Ele tinha se afastado, ele voltou lá aos discípulos. Ora, o que significa? Isso é muito importante. Há um momento de orar, mas há também um momento de se levantar e agir. Jesus orou, aí o que ele fez? Ele estava de joelhos, ele se levantou e foi para os discípulos, e aí ele, mais tarde, um pouquinho depois, ele vai dizer, vamos, o traidor se aproxima. Ou seja, Jesus orou, se levantou e agiu. É isso que Deus quer para a gente. Deus não quer que a gente fique num lugar orando o tempo todo e não haja. O problema de muita gente, muitos crentes, é esse. Eles acham, eu tenho que orar. Aí ora, não para de orar. E ora um dia, ora 2 dias, ora 3 dias, pela mesma coisa. Quando eles, veja bem, podem decidir a questão. Há coisas que a gente não tem condições de decidir, mas há outras coisas que a gente ora e tem condições de decidir. E tem que tomar uma decisão. A decisão é nossa. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, eu oro, eu derramo minha vida diante do Pai, eu coloco minha angústia, mas tem um momento que eu tenho que me levantar e agir. É o que Jesus está fazendo. É o que nós também devemos fazer. Esse estar com Deus, essa comunhão, essa oração com Deus, mas há o momento da ação. Eu tenho uma vida para viver aqui, então vou agir. Assim também,
Agora, a gente deve agir sempre de acordo com a oração. A oração é que determina o que eu vou fazer. A oração é que determina a minha ação. Eu não posso só orar, eu tenho que orar e agir. Mas a minha ação depende da minha oração. Se a minha oração é de comunhão com o Pai, de entender que o Pai me protege, que o Pai me quer bem, que o Pai quer que eu faça o certo, então eu me levanto para agir e fazer o que é correto. Foi o que Jesus fez. Ele orou, a vontade de Deus era uma, a dele era outra, ele aceitou a vontade de Deus. E ele se levantou para agir de acordo com a oração. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente ore. E Jesus diz, orai, orai, é uma ordem, orem. Mas Deus quer também que a gente haja de acordo com a oração. Não fique só orando, haja de acordo com a oração que a gente fez. É o que está acontecendo aqui. Coisa bonita de Jesus. Ele ora, ele se derrama diante do Pai, ele coloca toda a sua angústia, mas depois ele se levanta para fazer a vontade do Pai. Sem medo, sem medo. E quando Jesus se levantou da oração, ele veio para os seus discípulos e diz o texto que o achou-os dormindo de tristezas, dormindo de tristeza. A gente deve entender essa tristeza aí também como um cansaço físico. Aquela semana tinha sido de muita atividade física, talvez, vamos dizer assim, temos de atividade a pior de todas as semanas deles com Jesus, porque foi muita coisa que aconteceu naquela semana. E eles estavam cansados, realmente cansados. Mas junto com o cansaço aqui, eles estão tristes. É uma tristeza também está invadindo o coração deles. E eles também estão aflitos. Essa palavra tristeza, ela poderia ser traduzida também por aflitos. Ou seja, eles estavam dormindo porque estavam aflitos. Então veja bem, Jesus estava angustiado. Onde ele vai buscar a força para vencer sua angústia pessoal? Na oração. Ele foi orar. Os discípulos, eles também estavam aqui tristes, aflitos. O que eles fizeram para vencer a tristeza deles, a angústia deles? Foram dormir. Foi essa forma que eles encontraram de tentar suavizar a tristeza deles, a angústia deles. Gente, não é isso que acontece hoje em dia também? A pessoa está angustiada, está com um problema que ela não consegue resolver. O que ela faz? Ela dorme, vai dormir. Ou ela começa a comer demais. Começa a comer compulsivo. Ou o contrário, ela para de comer. Ela está angustiada, não vou comer mais nada. E aí não come nada. Ou ela vai buscar algo que a satisfaça, por exemplo, em jogos. Ela começa a se viciar em jogo e joga nisso, joga naquilo. Por quê? Ela está com uma angústia dentro dela, ela quer encontrar alguma coisa que ajude a viver. Aí, no que ela procura? Ela procura nas coisas aqui da vida, como se essas coisas pudessem resolver. Sono, comida, jogo, diversão, alguma coisa assim. Agora, isso vai resolver? Claro que não. Porque isso aí pode até contribuir para aumentar mais ainda o problema. São as coisas, os nossos próprios recursos não nos ajudam em nós mesmos. E principalmente quando a gente foge para esse tipo de coisa física, né? Sono, jogo, comida. Não é nessas coisas que está a solução para a gente. A solução está exatamente no fato de que a gente deve buscar Deus. Daí a palavra de Jesus a eles. Vocês dormem como se o sono fosse ajudar vocês a sair da situação? Vocês dormem? Levantem-se e orem e orai para que não entreis em tentação. Tem que ter uma disposição nossa de buscar a presença de Deus, de buscar a Deus, de estar junto com Deus,
e de fazer com que cada dia da nossa vida seja: Senhor, estou aqui. Estou desse jeito. Senhor, hoje não estou bem. Estou angustiado, estou mal, estou triste, estou chegando no desespero. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. Essa é a oração. É isso que Jesus disse. Orai. E vocês não vão entrar na tentação. Não vão não. Porque se há uma coisa que esse pai faz quando um filho pede ajuda, é ajudar. Esse pai ajuda. Jesus disse assim: se vocês que são maus e um filho pedir um pão, vocês dão uma pedra? Não. Imagina o Pai Celestial. Você acha que se alguém chega na presença do Pai, na presença de Deus, tendo essa confiança nele, estando mal, e pede a ajuda do Pai, e o Pai não vai fazer nada? O Pai vai ficar insensível, dizer: se vira aí, rapaz. Se vira aí, moça. O Pai vai fazer isso? Não. O Pai vai abraçar e ajudar esse filho. Portanto, a oração vence a tentação. Sempre. 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 Mas a oração que chega diante de Deus e diz: Pai, estou aqui. Deus abençoe. Amém.